Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez, Gabriel falando com vocês de novo e hoje nós vamos falar sobre a parada de mãos. E a parada de mão é um exercício muito importante que vai fortalecer não só todo o nosso core, todo o nosso tronco, como também vai fortalecer muito nossos braços e nossos ombros, como também abre portas para vários exercícios avançados, como por exemplo flexão na parada de mão e parada de mão com apenas uma mão só, entre vários outros. Então é um exercício super útil. Você não vai precisar de nenhum equipamento para fazer esse exercício, nem para treinar ele. Então você pode começar comigo agora vendo esse vídeo. Então se você está com espaço, se está com tempo, já começa a fazer comigo. Vamos focar em 3 aspectos para aprender a parada de mão perfeita em apenas 5 passos. E o primeiro passo é força no tronco, no ombro e no braço, o equilíbrio e a forma perfeita. Então, se baseando nesses 3 pontos de atenção, vamos elaborar 5 passos. Bora lá! Primeiramente, vamos ter que desenvolver a força necessária para segurar o nosso corpo de ponta cabeça. Então, o melhor exercício para esse é o pick and hold, enfim, é um triângulo. Você vai ficar em forma de V com a sua cintura para cima. Eu vou mostrar agora. Vamos lá. Primeiro, o jeito mais fácil de você começar a fazer ele de forma correta é ficando na posição de flexão, corpo totalmente ereto, e você começa a dar alguns passos com seus pés. Você vai começar a andar para frente. E você vai jogar o seu quadril para cima. Com isso, você vai jogando todo o seu peso para os seus ombros. O ideal é que você consiga ficar nessa posição por aproximadamente 30 segundos, até partir para a próxima progressão. Mas também já é importante desde agora você começar a aprender como se apoiar no chão. E você não vai apoiar a mão assim nem assim. Você vai fazer uma garra com ela, como se quisesse pegar algo. Porque você vai estar o tempo todo se equilibrando literalmente de ponta cabeça. Então, desde já, quando você estiver com a sua mão no chão, você não vai segurar dessa forma e nem assim, mas sim dessa forma. Pronto para fazer força. Então, quando você começar na posição de flexão, você foi andando, foi se inclinando. Quando você for para lá, você vai fazer essa garra com os dedos e vai segurar nessa posição durante 30 segundos. É importante notar que os meus pés quase saem do chão. Eu fico bem na pontinha dos pés, jogando todo o meu peso para a parte superior do meu corpo. Esse exercício é excelente para trabalhar os seus braços e ombros e te dar a força necessária para ir para o segundo passo. Antes de ir para o segundo passo, certifique-se que você consegue fazer essa forma perfeita por 30 segundos. Quando conseguir, bora para o segundo passo. Agora que você já desenvolveu uma certa força nos seus braços e ombros e no seu tronco em si, nós precisamos elevar o nível. E para isso, eu sei que eu falei que não íamos precisar de nada, mas nós vamos precisar. É um item super difícil que poucos têm, uma cadeira. Bom, agora que a gente sabe que todo mundo tem uma cadeira, se você não tem, levanta de onde você está e usa como cadeira, porque não precisa ser necessariamente a cadeira, pode ser qualquer outra coisa, você só precisa elevar os seus pés para aumentar ainda mais o grau de dificuldade e você ganhar ainda mais força nos seus ombros, tronco e nos seus braços. Então, vou mostrar como você vai fazer essa progressão de carga. Bom, o movimento em si, tudo é muito similar. Você vai fazer praticamente a mesma coisa, a diferença é que seus pés vão estar elevados. E agora você vai ficar ainda mais inclinado, mais de cabeça para baixo do que já ficava antes. Então, vamos lá. Você vai subir na cadeira e esticar as suas pernas. Você pode, no começo, estar um pouco à frente, mas o ideal é que você vá andando para trás até você ficar naquela mesma posição de V. E quando a sua cabeça alinhar com os seus braços, essa parte superior do seu tronco já vai estar literalmente na parada de mão. Se você dá uma olhada em como eu estou fazendo, você vai ver que já é uma meia parada de mãos. Como você vai treinar isso é em isometria. Você vai fazer o movimento, segurar o máximo que você puder durante 2, 3, 4 séries. Vai muito do seu tempo e da sua dedicação. Então, o treino é literalmente esse. Você vai fazer aqui, segurar o máximo que você conseguir nessa posição. Lembre das mãos estar certas, braços sempre travados e bem alinhados, pernas esticadas. Essa é a posição. Treinem até você conseguir ficar nessa posição durante 30 segundos antes de avançar para o passo número 3. Bora lá! Bom, agora que você já tem força necessária para sustentar o seu corpo, finalmente vamos começar a fazer a parada de mão na parede.
nós vamos fazer ele virado para a parede, com o nosso tronco literalmente virado para ele. Eu vou mostrar agora o passo a passo como você vai executar e como você vai treinar para avançar para o quarto passo. Então vamos lá, para começar vamos para a posição de flexão. Em posição de flexão, você vai ficar normal, posição de flexão mesmo tradicional, com os pés encostados lá na parede. Exatamente dessa forma. Agora, você vai literalmente tirar o seu pé e pisar na parede. Dessa forma. Você vai andando na parede lentamente, cada vez mais para cima. Quando você já estiver esticado, você vai começar a andar com os braços e subir na parede. O objetivo aqui é você chegar o mais próximo da parede possível. O ideal é encostar a barriga na parede. Lembre-se, os braços sempre travados, ombro encaixado, pés sempre encostados um no outro, apontando para cima. Contraia seus glúteos e se empurre para cima. Não fique relaxado, se empurre. Dessa forma, segure o máximo de tempo que você conseguir e sempre empurre o chão, dedo sempre fazendo garras. Quando você não aguenta mais, ande para frente lentamente e saia da posição. Essa é uma execução correta. O ideal é que quando você subir na parede, você fique por aproximadamente 20 segundos nessa posição de parada de mão com a barriga na parede. Depois de 20 segundos, você volta lentamente como eu ensinei e descansa por aproximadamente 2 segundos a 3 minutos. Faça mais uma vez, mais 20 segundos, volta e repita. Quando você conseguir fazer 3 séries consecutivas, você está pronto para o próximo passo. Agora vale uma ressalva. Conforme você vai começando a fazer, não é de cara que você vai conseguir chegar perto na parede, nem empurrar a barriga. Você vai perdendo medo gradativamente, mas lembre-se, o foco é encostar a barriga na parede. Então sempre vá tentando se superar. Quando você chegar aqui, é muito fácil você perder o equilíbrio e começar a cair para trás. Se isso acontecer, você deve aprender a cair para os lados. Eu vou te mostrar uma técnica que vai te ajudar a te deixar com menos medo de você chegar na parede. Vamos lá. Como eu já demonstrei, você vai subir na parede e você vai para a posição. Se por um acaso você vê que vai cair para trás, você deve imediatamente andar para frente. Mas, se for uma situação de emergência, você deve enfraquecer um dos braços e sair como uma estrelinha, ok? Então, numa posição de emergência, deixe fraco uma das mãos e jogue o pé para o lado. Você vai sair como uma estrelinha. Isso é importante porque se você tiver com medo de cair para trás, você não vai ter coragem de chegar até a parede. Isso vai atrapalhar a sua progressão. Bom, então sem mais delongas, vamos para o quarto passo. Bom, e agora para o nosso quarto passo, nós finalmente vamos começar a fazer a parada de mão da sua forma tradicional, que é de costa para a parede. Tá ok? E finalmente vamos aprender o coice, eu gosto de chamar assim, tá bom? Bom, vamos lá, vamos entender como que nós vamos chegar aí para a parede. Eu vou mostrar de lado para vocês. Tudo começa em posição de flexão, como sempre. Estamos aqui, como vamos nos preparar? Ó, sempre tudo bem encaixado, cotovelos bem encaixados, os dedos bem firmes no chão. Você vai avançar uma perna e vai escolher qual é a sua perna do chute. Geralmente é a mesma perna que você chuta uma bola. Se você joga um futebol, você vai saber. Essa é a minha perna do chute. Então você vai estar aqui, avança essa perna. Você vai chutar o chão com essa perna, empurrar ele até ficar na ponta do pé. E essa perna ela vai subir ao mesmo tempo. O importante é que essa perna que vai subir, ela vai totalmente esticada, apontando o pé para frente. O famoso pé de bailarina. O seu pé não vai assim. Ele vai assim, até lá em cima. O joelho não vai semi-flexionado, ele vai totalmente esticado. Tá ok? A execução vai ser dessa forma. Vou fazer para vocês verem. Você vai começar mãos no chão, perna e chuta. Chuta. Então agora que você teve uma demonstração de como o coice funciona, treine ele na parede. Bom, você vai colocar a sua mão mais ou menos 1 palmo a 1,5 palmo de distância da parede. Quando você chutar e fazer o coice, você não deve ter o objetivo de bater forte na parede. Você deve ter o objetivo de chegar o mais leve possível. Você tem que treinar esse coice e treinar o equilíbrio. Então, vamos lá.
Primeira coisa, você vai dar o coice. Depois que você deu o coice, você tem que chegar lá de leve. O seu treino é forçar para sair, tirar o seu pé da parede, pouco a pouco, até você se equilibrar. O treino é literalmente você tirar o pé da parede e voltar. Então, vamos lá. Mais uma vez repetindo, deixe os braços na largura dos seus ombros e execute. Chegue bem de leve na parede. Force para tirar os pés da parede e depois relaxe para voltar. Force e relaxe. Esse controle está sempre nos seus dedos. Então, quanto mais você forçar os dedos, mais você vai sair da parede e depois voltar. Você vai sair da parede e depois voltar. Esse treinamento é de extrema importância, porque quando você está realmente na parada de mão, o tempo todo você está se equilibrando apenas com os dedos. Sua mão está no chão, sempre pressionando. Quando você vai cair para trás, você pressiona e se equilibra mais uma vez. Você vai estar o tempo todo sempre numa corda bamba. Se não pôr força o suficiente, cai para trás. Se não subir o suficiente, você cai para frente. Então, você tem que treinar muito isso. O treinamento é você fazer esse movimento e fazer umas 5 repetições, tirando o seu pé da parede. Depois que você fazer essas 5 repetições e já estiver fazendo coice e chegando leve na parede, a gente pode partir para o 5º passo. Bom, agora que vocês já ganharam força nos ombros, já aprenderam a se equilibrar com a barriga na parede, já aprenderam a ir de costa para lá, fazer o coice, já aprenderam também a se equilibrar, agora chegou a hora das tentativas livres. E antes de partir para esse passo, você tem que aprender a fazer a descida segura. E o que é uma descida segura? Eu vou fazer uma parada de mão com a intenção de ir para o outro lado, tá? Vocês não vão ter essa intenção, mas se acontecer, vocês precisam saber como agir se forem cair para trás. Quando você estiver na parada de mão e estiver caindo para o outro lado, você vai cruzar os seus braços. Isso vai fazer você cair meio que de frente, caindo em pé. Eu vou mostrar a execução como é. Ó, você vai fazer a tentativa, opa, não foi. Você vai cruzar os seus braços e parar, correto. Então, você vai estar aqui, vamos supor que vocês são o chão. Eu vou estar assim e vou cruzar. Isso não vai fazer eu cair de costa para trás, vai fazer o meu corpo girar no alto. E aí é só descer normalmente. Bom, depois que você já aprendeu a fazer essa descida segura, já perdeu o medo, então só vai restar você praticar as tentativas livres. E nisso vale algumas ressalvas. Lembrem-se de sempre empurrar o chão, sempre travar o abdômen, travar as pernas como se elas estivessem amarradas umas nas outras, pé sempre na ponta e sempre com tudo travado, tudo bem encaixado. Lembre-se, apesar de não parecer, é mais força do que equilíbrio. Então segure tudo, deixe tudo travado e imagine que tem um gancho segurando o seu pé. E tomem cuidado para não deixar o seu pé passar do seu tronco. Quando você estiver na posição, você não deve estar dessa forma. Você deve estar encaixado dessa forma. Não assim, mas em si, assim. Essa é a forma. Vou mostrar na posição agora para vocês entenderem melhor. Nunca deixem a coluna curvada. Fiquem numa posição ereta. Você não deve estar dessa forma, mas em si, encostado. Dessa forma, seu pé um pouco afastado, alinhado com a sua mão aqui em cima e seu glúteo encostado. Essa é a posição que você deve fazer de ponta cabeça. Vou mostrar agora a execução. Bom, agora que vocês já aprenderam tudo isso, é só praticar todos os dias. Lembre-se, você só vai ficar bom de verdade se você aprender todos os dias. Então pratique todos os dias. Façam na parede, façam tentativas livres, mas façam.